Do dia é: quem é você? Olha que direto, né? O que você responderia agora, nesse exato momento, né? Se você fosse responder exatamente essa pergunta: quem é você? Sou o professor Rubens Alexandre, professor aqui da casa de meditação, e a gente está com essa missão aí de desmistificar todo o processo de espiritualidade, trazer isso para uma realidade muito mais palpável e trazer um entendimento de por que você deve meditar, por que fazer práticas de meditação na tua vida vão te trazer consistência, vão te trazer benefícios aí, um crescimento pessoal, um crescimento emocional, um crescimento espiritual, em todos os sentidos da tua vida. Então, quantas vezes aí você já buscou melhorar aspectos da tua vida, seja emocional ali, seja de relacionamento, seja financeiro, seja de trabalho, não importa, em qualquer área da tua vida, e quando você vê, você está sempre patinando na mesma coisa. Isso tem um motivo, né? E o motivo ele vem justamente dessa falsa percepção que você tem sobre quem você é, né? É ali que começa tudo. Então, até abrindo um parênteses sobre a nossa aula, né? Tanto se fala aí sobre essas tais teorias da atração, né? Que você pode impactar o universo com aquilo que você deseja, com aquilo que você almeja, que você pode criar no universo. A gente sempre escuta, né, isso, né? Mas e aí, como é que funciona para você fazer isso? Tem como? Eu acredito que tem, sim. Mas esse caminho ele passa pelo processo de vibração interior que está dentro de você, e você só acessa isso se você sabe quem você é. Então não adianta ficar mentalizando: quero ficar rico, quero ganhar dinheiro, quero ter um bom relacionamento, quero ter um marido massa. Nada disso resolve se internamente está tudo uma bagunça, né? Então vamos começar ajeitando a casa primeiro, vamos começar botando a casa no lugar, né? Arrumando, colocando as coisas no lugar, para daí depois a gente sair para fora. Esse é o melhor caminho, é o mais seguro, tá? Então olha só, vamos lá, vamos respondendo essa pergunta sobre quem é você, né? Como que você responderia exatamente essa questão? Em geral, instintivamente, as pessoas quando respondem essa pergunta, elas trazem papéis sociais, né? Então, eu sou, né, marido, eu sou amigo do fulano, eu sou conhecido assim, eu, né, treino CrossFit, eu, por exemplo, né? Traz os seus papéis sociais, traz suas profissões, sou professor de meditação, né? Traz sua história, sua dor também, ou sua superação. E dessa forma a gente tenta muitas vezes nos definir, né? Ou, por exemplo, até com emoções. Eu sou ansioso, eu sou sensível, eu sou grosso, eu sou estúpido e por aí vai. Enfim, o que a gente quer dizer é que todas essas camadas narrativas ou todos esses rótulos que a gente coloca para nós mesmos, eles na verdade não nos definem em essência quem a gente é. E o grande problema está na identificação, tá? Então vamos lá, vamos pensar sobre essa identificação. Tomando meu cafezinho aqui, ó. Vamos pensar sobre essa identificação. Quando eu, por exemplo, estou passando por um processo de ansiedade, a gente falou disso no vídeo anterior. Quando eu estou passando por um processo de ansiedade, então eu estou ansioso, ok? Agora, se eu falo que eu sou ansioso, aqui houve identificação, ok? Agora eu já começo a viver o processo de ser ansioso a todo momento, a todo instante, entende? E assim serve para a vida como um todo. Inclusive, por exemplo, quando você está lá com os teus filhos e você fala: mas ele é um bagunceiro. O que você fez? Um processo de identificação em cima do teu filho. Olha o perigo das palavras. Mas o meu filho é muito agitado. Mas o meu filho é muito, né, ele fala demais, né? Não deixa ninguém em paz. Tudo isso é processo de identificação. E olha o que acontece no processo de identificação. Quando a gente tem um senso de identificação dentro do nosso cérebro, a gente tem tendência a cumprir isso. E quando você cumpre isso, o que você dá? Você na verdade dá razão àquela voz que aconteceu. Ou seja, provavelmente o teu filho, quando você falou, por exemplo, mas ele é muito bagunceiro, talvez ele nem seja, muito provável que nem seja. Mas dentro do processo de identificação, ele precisa cumprir aquilo. E olha o parênteses que eu vou fazer sobre isso. Quando você permite que alguém mexa na sua dor, já trouxe esse tema também. Vai lá numa pessoa que vai ler tua sorte.
e essa pessoa fala assim, vai acontecer isso na tua vida. Será que isso acontece de fato porque essa pessoa falou? Ou será que você cumpre fielmente o que aconteceu? Porque o poder da gente co-criar no universo está dentro de nós. E se tá uma bagunça, a gente co-cria o quê? Qualquer coisa que aparece, tá? Só um parênteses para a gente pensar aí mais para frente. Então, processo de identificação, quando eu estou pautado em mim, na minha verdade, nada me abala. Ninguém vem de fora e diz quem eu sou, e nem eu mesmo digo quem eu sou, né? Então, assim, o grande problema é que a nossa mente, quando ela se revela numa identidade, ela não se limita a essa identidade. Então, se você disser que você é ansioso, você vai cumprir fielmente a ansiedade dia após dia. Dia após dia. Então, aí vem a grande questão, tá? Mas quem sou eu? Quem é você? Essa é a pergunta da nossa aula de hoje. Essa é a pergunta que a gente quer responder. E, sinceramente, eu não sei. Não tenho uma resposta para isso. Eu acredito que talvez uma pessoa que já trilhou um caminho de autoconhecimento muito longo, né? E que chegou à estatura de um grande mestre, talvez a gente possa dizer aí, citar alguns nomes que são muito conhecidos, como por exemplo Buda, Jesus Cristo, talvez esses saibam realmente dizer quem eles são. Mas nós, réis mortais aqui, a gente pode ter algumas nuances e alguns relances pessoais, mas não uma exata identificação. Até porque quando você identifica, você limita. E o nosso ser é ilimitado, né? Aquilo que a gente é de verdade não tem um limite, não tem algo que possa definir, né? Mas existe um caminho, né? Que é o caminho da desidentificação. E esse é o processo que a gente propõe com as meditações. Então, o que é o caminho da desidentificação? É o caminho que te diz o que você não é. Então, assim, eu não sei quem eu sou, mas eu sei quem eu não sou. Olha que legal isso. Quando eu sei quem eu não sou, então eu não permito mais que o meu ser seja direcionado por algo que não é real. Você entende? Então, por exemplo, eu não sou ansioso. Olha que processo lindo. Eu não sou ansioso. Eu não sou depressivo. Eu não sou pai. Eu não sou esse corpo. Eu não sou filho. Eu não sou, né? E por aí vai. Você pode encontrar várias respostas. O processo é realmente a desidentificação sobre tudo, porque nada disso é o que você é em essência. Nada disso é o que você é de verdade, né? Então, assim, o que é o meu corpo? Eu estou nesse corpo. Eu não sou ele, não é ele não me define, entendeu? Ah, eu tenho 1,75 m, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Beleza, características, mas não me define como pessoa, não me define como ser que eu sou, ok? Então, o caminho é o caminho da exclusão. E aí é muito legal, porque a meditação, como ferramenta de desidentificação, ela trabalha exatamente nesse processo. Então, quando a gente segue a jornada do eu cristalizado, a jornada meditativa, a primeira coisa que acontece é o processo de desidentificação. Então, o que a gente vai fazer, né? Para quem, por exemplo, vier, né, participar da nossa próxima turma que a gente inicia em junho. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar primeiro os sentimentos específicos. Raiva, frustração, medos, ansiedades, depressões, tudo que está relacionado às emoções e que a gente se identifica. Fazendo o quê? Fazendo com que essa energia emocional se transforme em mais consciência acima. Você entende? Então, é um processo de transmutação energético. E eu diria assim, não é nem que eu tire ela da energia negativa e vá para uma energia positiva. Não é isso, não é uma mudança de polaridade, porque ambas as polaridades são importantes dentro de nós. Mas é uma mudança de percepção dessa energia. É quando eu consigo olhar para essa energia, por exemplo, uma energia de uma ansiedade ou de uma depressão que a gente entende como algo que não é bom, né? E eu consigo enxergar o que ela tem de bom. Como? Pelo processo de desidentificação. Você entende?
Então, quando eu já não me identifico mais, eu observo, eu vejo o que ela faz, eu vejo o que ela promove, eu consigo entender a origem, da onde que está vindo, eu consigo entender os meus gatilhos emocionais que despertam a minha ansiedade ou a minha depressão, ou tantas outras coisas que vocês podem estar observando dentro da vida de vocês. Eu vou observando essas coisas e vou entendendo os movimentos internos do meu ser em torno disso. E aí eu começo a entrar num processo de desidentificação. Né? Então eu não tenho mais raiva, não tenho mais medo, não tenho mais ansiedade, eu não sou mais nada disso. E esse processo de desidentificação começa a dar para nós talvez uma possibilidade da gente poder entender que a gente é muito mais do que isso. Então o que eu te diria? O conceito do quem eu sou, ele provavelmente não tem palavras que possam descrever, mas ele é um sentimento interno, tá? De uma realidade que você vive, você tem certeza e você não pode explicar para ninguém porque ela é pessoal, é intransferível, é seu. O teu conceito é teu, o meu conceito é meu, o conceito do fulano, do ciclano. Cada um vai ter o seu conceito sobre isso, entende? Não existe uma receita que diz você é isso, né? Porque esse conceito ele se torna pessoal, mas não limitado. Lembrem-se sempre disso, não limitado, porque é um sentimento. Eu sinto quem eu sou. Eu sinto isso fluir de dentro de mim. Eu sinto isso gritar de dentro de mim e falar para o universo e falar para a vida. Você entende? Por quê? Porque as máscaras caíram. Né? Porque eu tô agora, como a gente falou na aula passada, eu tô como Adão e Eva, nu no paraíso. Não preciso mais de nada que me proteja. Você entende? Eu estou em comunhão. Né? E esse é o caminho. Então, quando a gente começa a tirar cada camada do que a gente não é, né, vai restando aquilo que a gente é. Esse é o caminho. Tá? E é isso que a gente propõe com a jornada da meditação. Quero te propor uma prática bem rápida. Tá? E isso é bem legal de fazer, isso você pode fazer várias vezes. Tá? Você só fecha teus olhos, conecta um pouquinho com você, respira, alinha bem a tua coluna. Eu quero que você comece percebendo como que está o teu corpo, se você sente dores agora, se você sente algum desconforto. Olhe para cada uma dessas dores e só perceba elas sem se identificar. Mantendo os olhos fechados, presta atenção agora na tua respiração. Sente a temperatura do ar entrando, teu pulmão se enchendo. Como que tá a tua respiração? Ela tá curta, ela tá ofegante? Você respira só com a parte de cima do teu pulmão ou você consegue encher bem o teu pulmão? Qual é o caminho que o ar percorre em você? Só observa e vai se conectando com a tua presença. E agora permanece em silêncio por um minutinho. E sempre que você observar um pensamento, qualquer que seja, você fala bem forte, como um decreto mentalmente: eu não sou isso. E sempre que você exalar, você solta junto essa emoção e deixa ela embora. Observa, inspirando, repete forte para você mentalmente: eu não sou isso. E solta. Cada vez que a tua mente tentar te roubar, você corta o fluxo do pensamento, dizendo: eu não sou isso. Se a tua mente grita agora, querendo se rebelar contra você, você repete para ela: eu não sou isso.
Inspira profundo. Exala, abre os olhos. Se mantém conectado com esse momento, com toda essa fala, lembrando que talvez não seja possível trazer um conceito sobre quem você é, mas é totalmente possível a gente ir tirando camadas por camadas daquilo que você não é, te desidentificando daquilo que você está vivendo e está te prendendo em um ciclo sem fim de emoções, de conexões que vem trazendo prejuízo à tua vida. Você não precisa se definir agora, só precisa começar a soltar aquilo que não é. O que é real vai permanecer. Lá nos comentários, quando você terminar, conta pra mim o que você está precisando soltar, o que você está precisando dizer, eu não sou isso, e se libertar. E juntos a gente vai construir esse caminho, um caminho que começa aí com o desafio dos 7 dias, que está chegando, dia 26 de maio a gente inicia. Então, se você quiser mais informações, pode deixar uma mensagem aqui para mim, pode me procurar no Instagram, tá? E a gente vai desenvolvendo esse caminho, tá? Gostou do conteúdo? Lembra sempre de curtir, compartilhar com aqueles que você acha que podem também estar aproveitando desse conteúdo, podem estar sendo tocados por essa mensagem. E deixa um convite aí para a nossa próxima aula, a gente vai falar sobre o pacote de ilusões espirituais. Lembrando que essa sequência de aulas que a gente está trazendo aqui no YouTube, ela faz parte de toda a filosofia que embasa o projeto dos 21 estágios da meditação, que foram escritos por Yogi Bhajan e Guru Charan Singh Kausa. Eles trouxeram esse ensinamento com base teórica, filosófica. É um projeto lindo e é a respeito disso que a gente está falando aqui. Então, o que eu estou traduzindo para vocês em vídeos curtos é essa mensagem linda que vem teórica, filosófica e também com as práticas de meditação, onde a gente pode viver a experiência da meditação focado em áreas da consciência específicas. Espero vocês na próxima aula. Satnam, Arre Guru, gratidão.